E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Começamos o ano de 2021, hein? Quantos anos vocês vão fazer esse ano? Todo mundo vai ficar mais velho, né? Graças a Deus por isso, né, pessoal? Bom, aqui em casa foi uma festa, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, nós comemoramos muito a virada do ano, nos abraçamos. Infelizmente não pudemos abraçar as pessoas que moram longe por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo, mas foi muito bom, pessoal, foi muito bom. E esse ano, mais historinhas para a nossa alegria na escola dominical. Bom, pessoal, hoje está chovendo muito. Jesus já está aqui do meu lado novamente. Ainda bem, né? E hoje está chovendo muito e me fez lembrar de uma historinha muito incrível que eu vou contar para vocês. Bom, pessoal, como nosso amigo Jesus já está aqui, eu vou falar sobre ele. Jesus, como eu falei para vocês, vocês já estão carecas de saber, Jesus andava rodeado por multidões, não é, pessoal? Ele sempre ia ensinar e as pessoas estavam sempre em volta dele, querendo aprender coisas novas, querendo ouvir o que ele tinha para falar e também ver os milagres que ele podia fazer. Então, lembre-se sempre de como as multidões seguiam Jesus. Vocês lembram disso, né? Todo lado tinha gente seguindo Jesus. Havia uma multidão enorme ao redor dele quando o pai de uma menina doente pediu que Jesus fosse até sua casa curar a sua filha. Vocês lembram dessa história? História emocionante, né? Um monte de gente ali e Jesus foi lá curar a filha desse homem. Em outra ocasião, outro momento, o povo se espremeu numa casa onde Jesus estava ensinando. Vocês lembram? Que aí os 4 amigos conseguiram que o outro amigo que tinha alguns problemas na perna, no corpo, visse Jesus e fosse curado. Vocês lembram? Isso foi também uma história muito incrível. Abriram um buraco no telhado e desceram um amigo em cordas. Será que Jesus ficava cansado, pessoal? Vocês acham que o pastor fica cansado? O nosso pastor? Claro que fica, né? O nosso pastor fica muito cansado depois de domingo à noite, de passar o dia todo pregando ali pra gente. Então Jesus também ficava cansado, pessoal. Ele ficava muito cansado, coitadinho, né? Então, vocês sabem o que aconteceu depois de Jesus passar o dia inteirinho ensinando? Vocês adivinham? Ó, vou contar para vocês, hein? Já era noite e Jesus precisava descansar. Coitado, Jesus estava muito cansado. Ficou de pé o dia inteirinho falando sobre ele, sobre Deus, sobre ensinamentos, coisas certas. Então ele precisava descansar. Ele chamou seus discípulos e disse: venham, vamos para o outro lado do lago. E os discípulos então entraram no mesmo instante, no mesmo barco com Jesus, aqui é o nosso barquinho, e todo mundo foi no mesmo barco, e então eles foram para o lago. O barco ficava em cima das ondas e depois descia e fazia aquele movimento assim, aquele movimento assim. E o barco estava fazendo isso. Bom, pessoal, Jesus, como eu disse, estava muito cansado depois de passar o dia inteiro ensinando, né? Como eu já tinha dito para vocês. Então, ele foi lá pro fundo do barquinho, aqui embaixo. Então, deixa eu pegar ele aqui para vocês. Prontinho. Entrou no barco e foi descansar. Enquanto Jesus dormia, as ondas começaram a ficar um pouquinho mais altas. Aí os discípulos olharam um para os outros. Tudo bem, vamos continuar nossa viagem. E aí foi aumentando. O barco começou a ficar lá em cima e descer com tudo. E fazer aquele movimento mais alto ainda. Mais rápido e mais alto. O barco descia entre as ondas enormes. Pessoal, lembra que eu falei da chuva?
começou a chover. Começou a ter uma tempestade enorme. O barco foi pego numa tempestade violenta, pessoal. O vento soprava cada vez mais forte, fazendo com que o barco balançasse cada vez mais, muito mais. Estava uma tempestade. Vocês têm medo de tempestade? Eu tenho um pouquinho. Quando dá trovão, dá raio, não dá um medinho? Aquele barulhão no céu. Eu tenho um medinho. Imaginam eles no meio do lago com o barquinho, pessoal. Imagina o medo que os discípulos estavam sentindo ali. Havia água por todos os lados. Eles aqui em cima do barco olhavam para um lado, água, para o outro, água. Começou a encher de água dentro do barquinho e afundou. Mentira, volta aqui, barquinho, volta aqui, não pode afundar não. Aí voltou e aqui encheu de água, enchia cada vez mais de água. Os discípulos estavam aterrorizados, pessoal. Eles estavam gritando de medo, com muito medo. Quem não estaria? Vocês estariam com medo? Nossa, eu ia ter muito medo, eu ia estar com muito medo. E aí eles estavam lá correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E quem que estava mesmo no fundo do barquinho aqui, descansando? Jesus, não é, pessoal? Mas Jesus não havia acordado. Ele dormia como uma pedra lá no fundo do barquinho. Então, ele estava dormindo e não acordou, mesmo com essa tempestade gigantesca. Por fim, os discípulos, morrendo de medo, pessoal, correram lá para o fundo do barquinho e gritaram: Mestre, mestre, socorro! Como o Senhor pode dormir numa tempestade dessas? Numa hora dessas, mestre? Como que o Senhor pode dormir nessa hora que está todo mundo com medo, gritando? Vamos todos morrer afogados. Os discípulos chegaram e falaram essas coisas para Jesus. Ao acordar então, desesperado, o pessoal acordou desesperado, Jesus gritando. E ao acordar, Jesus foi lá e viu essa tempestade. Deixa eu voltar Jesus aqui então. Opa, caiu meu barquinho de novo. Aqui, pronto. Então Jesus foi lá e acordou. E ele viu essa tempestade gigante. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. E lá os discípulos correndo, com medo, jogando água de dentro do balde para fora. Joga, joga. Ai, vamos todos morrer. E Jesus, calmo, olhou para um outro lado, ficou em pé no barco. Claro que não era desse tamanho, mas Jesus ficou em pé e disse: fiquem calmos, aquieta-se. E vocês sabem o que aconteceu? De repente tudo ficou calmo. Parecia que ali nunca havia existido uma tempestade gigantesca igual estava tendo. As ondas ficaram paradas. Calminhas, calminhas. O vento parou de soprar. E a tempestade foi-se embora. Tudo ficou calmo, ó. Tudo ficou assim, ó. Esse silêncio. Porque Jesus havia ordenado. Vocês já perceberam que tem um hino que a gente canta com essa história? Que é aquela assim: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Então, é essa parte da história que a gente canta. Que Jesus chegou e falou: sossegai, acalme-se. E tudo ficou calmo. As ondas ficaram num sossego, pessoal. O barco balançava gentilmente agora, assim, ó.
Era esse movimento que o barco fazia. Bem devagarzinho, bem calmo. Porque Jesus havia ordenado. E por fim, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês ficaram com tanto medo? Vocês não acreditam que eu tenho esse poder para ajudá-los, para cuidá-los? Os discípulos ficaram olhando um para os outros e pensaram: quem é este que até o mar escuta? Quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Esse é o nosso poderoso Jesus Cristo. Que história! Uau! Legal, né, pessoal? Deu até um arrepio aqui nas costas. E vocês, gostaram? Que incrível, né? Então, sempre que cantarem esse hino, lembrem dessa historinha. De que Jesus mandou o mar sossegar, a tempestade parar. E até quem é esse que até a tempestade obedece? Até o mar obedece. Quem é este? Esse é Jesus, Filho de Deus. Legal, né, pessoal? Bom, então até a próxima. Beijo, beijo, beijo.